como estão todos? Sejam muito bem-vindos à Semana da Piscicultura em Foco, onde eu falo sobre técnicas e estratégias para você aumentar o faturamento da produção de peixes, da sua produção de peixes ou da produção de peixes dos seus clientes. Se você tem interesse, quer se desenvolver profissionalmente como consultor em piscicultura, esse é o lugar certo. Aqui eu te ensino como você pode traçar a sua carreira profissional, te ensino técnicas que você pode aplicar no dia a dia das pisciculturas dos seus clientes e te mostro todos os outros lados da profissão que em outros lugares a gente não vê. Se você fosse fazer um curso de especialização, você não veria sobre desenvolvimento de habilidades que não são faladas em cursos de aperfeiçoamento, em cursos de especialização. E eu estou aqui justamente para isso, para te auxiliar a desenvolver e alavancar a sua carreira profissional como consultor em piscicultura. E para os piscicultores também, é claro, aqui a gente sempre fala conteúdo muito técnico e aprofundado de maneira super simples a respeito da produção de peixes. Então, nós estamos na Semana da Piscicultura em Foco e hoje nós vamos falar em como você vai conseguir aumentar e ter muitos clientes para atender, mesmo que você esteja no início da sua carreira como consultor em piscicultura. Então, hoje não é uma live técnica para quem é da produção, né, para os piscicultores, propriamente dito, mas se você vai se desenvolver profissionalmente como consultor em piscicultura, você precisa ter uma carteira de clientes, né? Então, hoje eu vou falar para vocês estratégias para que vocês consigam ter essa carteira de clientes. Tudo bem? Lembrando que eu estou transmitindo essas lives pelo YouTube, pelo Instagram aqui e pelo Facebook. Então, todas as pessoas podem interagir simultaneamente, a galera do Facebook e do YouTube também, e tá todo mundo junto por aqui, ok? Então, vamos lá. Muitas vezes, os profissionais iniciantes, principalmente, pensam que tem receio de iniciar a sua carreira profissional porque eles não têm uma carteira de clientes, ou porque acham que os piscicultores vão preferir ou querer ser atendidos por consultores que já tenham vasta experiência no mercado de trabalho, né, que já tenham uma carteira de clientes formada, ou que já sejam famosos, né, na produção de peixes, na região onde você atua. E aí, o que eu falo para vocês sobre isso? Se você vai iniciar a sua carreira profissional na área da piscicultura, inevitavelmente, em um momento, você vai, né, não vai ter uma carteira de clientes formada, e tá tudo certo, porque todo mundo começa desse jeito. O médico começa assim, advogado começa assim, dentista começa assim. Todos os profissionais que precisam formar, né, construir uma carteira de clientes para fazer a prestação de serviço, eles começam do zero e chega um dia que eles têm muitos clientes. Foi assim que aconteceu comigo e é assim que vai acontecer com vocês. O que eu quero falar para vocês aqui hoje é como você consegue acelerar esse processo de construir a sua base, de construir a sua carteira de clientes propriamente dita, né? Aquela relação de clientes que você vai ter para poder atender. E aí, o que acontece? Se você não tem nenhum cliente, mas ficar lá na sua casa, de braço cruzado, perna para o ar, só olhando, pesquisando na internet, você acha que você vai encontrar esses seus clientes? A gente tem que prestar atenção em que? Onde é que os meus clientes que eu vou atender em loco, ou que eu vou atender online, onde essas pessoas estão? Essas pessoas estão durante o dia nas redes sociais? Não. Essas pessoas estão nas baladas ou nos bares? Não, não estão. Então, para você construir o relacionamento, encontrar esses clientes, você precisa ir atrás deles no lugar onde eles estão. Que o lugar onde eles estão é ou numa base de dados que traga informações a respeito da piscicultura. Então, você pode ver em órgãos públicos, né, instituições públicas do seu município, como a Secretaria de Agricultura, como órgãos como o Senar,
são órgãos que têm lá uma base de contatos desses possíveis clientes, dessas pessoas que possam vir a ser os seus clientes. Outro grande lugar para você identificar e encontrar esses clientes é fazendo contato com casas agropecuárias. Já falei sobre isso para vocês aqui. Quem já participa do canal, do perfil aqui já sabe. Ter contato com casas agropecuárias, fazer parcerias com casas agropecuárias através de, né, e falar que você se dispõe como técnico, que você se dispõe como profissional, que tem interesse em atender clientes, que quer fazer parcerias. Então, se dispor para essas empresas que já trabalham. Agora, um lugar onde dificilmente as pessoas pensam em buscar é em outras atividades. Por que eu falo em outras atividades? Então, o produtor, ele pode ter lá, a produção principal dele, econômica, é produção de gado. E, inevitavelmente, ele pode ter lá um córrego, um rio, um tanque já às vezes construído, ou um viveiro onde ele cria peixes não em escala comercial. Então, você ir criando esse relacionamento com esses né, produtores, e esses produtores, eles estão em contato também, ou lá em casas agropecuárias, porque eles compram insumos, né, e qualquer outra atividade que seja do meio agro, que possa trazer essa base de clientes para você. Então, por exemplo, a galera da agricultura, né? Eu tenho muitos clientes que são agricultores, que a atividade principal deles é a agricultura, sendo a atividade principal deles a agricultura, eles trabalham em paralelo com a piscicultura e lucram bastante dinheiro dessa piscicultura, conseguem levar as duas atividades simultaneamente. Então, você precisa, né, pensar fora da caixa, que a gente fala, pensar longe, pensar além do que só encontrar em eventos de piscicultura, só encontrar em grupos de piscicultura, porque às vezes o seu cliente, ele ainda nem é piscicultor. Então, a gente precisa entender que, eu já falei muitas vezes sobre isso também aqui, que a gente tem uma ampla um grande espaço para crescimento da atividade no nosso país, em vários municípios do nosso país. Consequentemente, eu tenho muitas áreas rurais, muitas áreas agrícolas, muitas áreas pecuárias, e nessas áreas são os lugares onde a gente pode incentivar, mostrar o caminho da produção de peixe para outros produtores que ainda não estejam na atividade, que ainda não pensem em entrar na atividade. E se você coloca planta isso na cabeça deles, você com certeza vai ser a pessoa de confiança daquele piscicultor, né, quando ele vir a se tornar piscicultor, você vai ser a pessoa que vai, com certeza, auxiliá-lo em todo o processo de execução, implantação da piscicultura, né, treinamento desse seu cliente, transferência da tecnologia e do conhecimento para esse seu cliente. Então, você não pode perder essas oportunidades, porque se você não, pelo menos, mostra a oportunidade para esses seus possíveis futuros clientes, amanhã ou depois ele fica sabendo da atividade, das oportunidades que a atividade de piscicultura pode proporcionar para ele, através de uma outra pessoa, e você, né, deixou essa oportunidade passar. Tem um ditado que fala que o cavalo encilhado passa só uma vez. A gente tem que aproveitar as oportunidades. Então, eu gosto sempre de dizer, em qualquer lugar onde você for, mesmo que você ainda não esteja ativo, atuando profissionalmente como consultor, não deixe de falar para as pessoas que você é consultor em piscicultura. Não deixe de falar para as pessoas que você auxilia profissionais ou piscicultores ou futuros piscicultores a implantar, a ter lucro, a adquirir, agregar valor à atividade, a outras atividades que eles possam vir a ter dentro da propriedade. Então, você é que precisa estar à frente, mesmo que seja à frente das pessoas que ainda não estão produzindo peixes. E é claro que aí esse processo ele leva um pouquinho mais de tempo, né? Então, entre um cliente que já tem a piscicultura, mas que você
só vai dar continuidade ao trabalho que ele está executando, quanto a um cliente que ainda não tem a piscicultura implantada e você precisa começar do zero. E eu vou dizer, quando você encontra esse cliente, que você precisa começar do zero junto com ele, você tem um pote de ouro nas mãos, porque muito dificilmente ele vai abandonar o seu trabalho pelo meio do caminho, muito dificilmente ele vai deixar com que procurar outra pessoa para executar o trabalho para ele, né? Então você vai ser a pessoa de confiança para aquele piscicultor. E quando a gente fala de pessoa de confiança, você tem que entender o seguinte: o cliente, o piscicultor, quando ele investe numa atividade, ele investe naquela atividade pensando em que aquela atividade seja duradoura, né? Seja muito rentável e muito duradoura. Então, você precisa pensar em conquistar aquele seu cliente para muitos anos, não só para atendê-lo uma única vez, não para que ele seja o seu cliente, eu preciso de um cliente de imediato, né? Não, você tem que entender, você tem que pensar que você tem que conquistar esse cliente para que ele seja seu cliente por muitos anos. Então, é investimento no relacionamento, é investimento na busca dessa carteira de clientes, tá? Então, você, sim, busca esses clientes, esses piscicultores que já estão ativos, que já possuem piscicultura, que precisam otimizar a produção de alimentos, a produção de peixes dele, mas não deixe passar despercebido aqueles piscicultores que podem vir, aqueles clientes que podem vir a se tornar os seus clientes, tá? Porque esses são os que vão ter um relacionamento mais estreito, vai ser mais fácil de você conseguir criar um relacionamento de confiança com esse cliente, né? E nunca deixando de fazer aquele, de ser verdadeiro, de mostrar, de dizer que você não sabe quando você não sabe, mas ir em busca, né? Eu costumo sempre dizer que o bom profissional não é aquele que sabe tudo a respeito da área onde ele atua. Não, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Sempre vai ter margem para a gente aprender ainda mais, né? Principalmente na piscicultura, que depende de tantas variáveis. Mas a partir do momento que você se dispõe a resolver o problema do seu cliente, independente se é você que vai resolver, se é outra pessoa, né? Mas encontrar a solução, ser resolutivo, é isso que vai fazer com que você seja um bom profissional, demonstre ser um profissional responsável, preocupado com a produção do seu cliente, né? As pessoas, elas precisam entender que cada vez mais o cliente, e eu trato o piscicultor como cliente da cidade mesmo, é assim que a gente tem que olhar. Eu sempre comparo, quando eu vou numa loja fazer uma compra de roupa, de qualquer coisa, no supermercado, eu sempre faço essa comparação. Qual é o tipo de atendimento que eu quero ter? Eu, como cliente, quero ter. Quando eu vou a primeira vez numa loja, né? Ou quando eu ainda nem sei que eu quero comprar alguma coisa e o vendedor me mostra uma coisa que eu gostaria. Nossa, é verdade, eu preciso disso. Nossa, é verdade, isso vai fazer bom para mim. Então, quando alguém mostra para mim, eu como consumidora final, né? Estou fazendo esse exemplo, essa comparação aqui para você. Quando alguém, um vendedor de qualquer tipo de empresa, de qualquer tipo de atividade, mostra para mim uma coisa que é útil, que vai resolver o meu problema, mas eu nem estava procurando por aquilo, eu fico muito feliz, eu fico muito satisfeita com aquele atendimento, eu acabo fidelizando com aquela empresa, por conta de ser resolutivo, por conta de ter olhado à minha frente, por ter mais conhecimento da área onde ele está atuando, né, onde aquele vendedor está atuando, já que eu não sei de tudo, né? Então, ele sabe muito da área dele, ele percebe que existe uma oportunidade para que eu compre ou usufrua um tipo de serviço dele. E é assim na piscicultura. Eu é que sei sobre piscicultura. É você, consultor, que sabe sobre piscicultura. Nada mais justo que você mostre a oportunidade para o seu parente, para o seu vizinho, que é agricultor,
agricultor, que é pecuarista, que é produtor de aves, né? É você que tem que mostrar essa oportunidade para ele, se ele ainda não está enxergando, se ele ainda não conhece a atividade, se ele ainda não sabe que a atividade é lucrativa, se ele ainda não sabe que a atividade é mais rentável em comparação por área do que a bovinocultura. Então, existem vários parâmetros que você, como consultor, pode levar para conquistar esses clientes. E aí, é com isso que você vai ter um aumento da carteira de clientes. Porque, por exemplo, você pode dizer assim, mas eu não conheço nem um piscicultor na minha cidade. Eu quero me desenvolver, a minha cidade não é forte na produção de peixe, eu não conheço nenhum piscicultor. Então, tá, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Ir lá na Secretaria da Agricultura, procurar associações, procurar contato com essas casas agropecuárias, beleza. Encontrou lá 10 piscicultores e desses 10 piscicultores que você encontrou, são 10 pequenos piscicultores que ainda não criam em sistema comercial, né, em grande volume, enfim. Mesmo assim, você entra em contato, já vai, né, se desenvolvendo. A partir disso, você começa a estreitar o seu relacionamento dentro do meio rural, junto com as pessoas que estão ali no dia a dia e tendo relacionamento. Então, por exemplo, você está atendendo um piscicultor pequeno, que produz para lazer ou para subsistência, mas que esse piscicultor conhece um agricultor que tem grandes áreas que possam ser implantadas em piscicultura, e aquele cara nem está dando bola para aquela área. Em algum determinado momento, você vai lá e fala sobre a oportunidade da piscicultura para eles. E não se assustem quando você falar sobre a piscicultura e a pessoa entrar, porque isso acontece, gente. Acontece por quê? Porque a piscicultura é uma atividade muito rentável, que vai agregar muito valor à área daquela pessoa, que vai agregar muito valor à produção dele, né? Então, ele produz um tipo de pecuária, então, né, bovino de leite, por exemplo, mas ele tem um lago que não produz nada dentro daquele lago. Então, por que não produzir alguma coisa, né? Ou agregar valor naquela área. Então, se você fizer isso, as suas chances de aumentar a sua carteira de clientes são muito maiores do que você só ficar em busca daqueles clientes que já estão produzindo. Até porque corre o risco de aqueles clientes que já estão produzindo já terem seus consultores, já terem seus técnicos que os auxiliem, ou já terem as pessoas para que os cursos onde eles, né, buscam conhecimento. Então, se você for em busca de novas oportunidades, a sua chance de aumentar a sua rede de relacionamentos e a sua carteira de clientes é muito maior. E aí você precisa fazer isso. Eu costumo dizer que manter os clientes que você já tem é mais barato do que você, em tempo e dinheiro, do que você ir em busca de novos clientes. Mas quando você está no início da carreira ou que você ainda tem poucos clientes na mão, você não tem outra oportunidade, outra opção. A sua única opção é buscar clientes em todos os lugares onde você puder. Então, você tem que fazer o quê? Buscar nessas empresas, como eu já falei, não deixar de falar em todo lugar onde você for. Surgiu a oportunidade numa mesa de boteco, surgiu a oportunidade num jantar, num restaurante com amigos, porque pode ser que tenha alguém ali na mesa, no lugar onde você está, numa festa, em qualquer lugar que tenha interesse. Já aconteceu inúmeras vezes isso comigo, de eu estar num lugar, tocar no assunto, e a pessoa falar, você é consultora em piscicultura? E a gente trocar ideia e surge um cliente aí. Inúmeras vezes aconteceu isso comigo. Mas o que precisa acontecer primeiro? Primeiro, o que precisa acontecer? Você, consultor, vestir a camisa de consultor. Sair gritando para todo mundo que você é consultor, que a sua profissão é essa, que a sua carreira profissional é essa. Mesmo que hoje você ainda não se dedique integralmente ou exclusivamente à consultoria em piscicultura. Mesmo que você ainda hoje não faça isso exclusivamente. Fale para as pessoas. Se você tem interesse em desenvolver a sua profissão, né, como consultor,
para o futuro e em algum momento viver daquilo, única e exclusivamente daquela profissão, você precisa contar para as pessoas, falar para as outras pessoas, explicar para as outras pessoas, que as pessoas saibam que você está atuando naquela área, e a partir do momento em que aquelas pessoas precisarem, né, de um profissional, vão se lembrar de você, porque você foi a primeira pessoa que se apresentou e que deu, né, e que mostrou a oportunidade para aquele cliente. Então, não fiquem achando que, não tem nenhum psicultor na minha cidade, não conheço nenhum psicultor. Gente, criem as oportunidades, né? Existem muito mais áreas rurais do que você possa imaginar e muitas áreas rurais que tenham capacidade e disponibilidade de água para se produzir peixes. Então, né, e cria um movimento na sua cidade. Eu me lembro quando eu iniciei na consultoria, né, na produção de peixes, a produção de peixes na região onde eu moro ainda não era desenvolvida. Eu, inclusive, sou pioneira, ajudei, participei desse processo todo do movimento dos produtores rurais, dos agricultores ingressarem na atividade. Porque a gente ia lá e incentivava, mostrava dados, mostrava números, falava para ele começar pequeno, começava com um tanque, começava com 2 tanques. Hoje os meus clientes têm 10, 15, 30 hectares de lâmina d'água, clientes de 50 hectares de lâmina d'água, tá? Então, isso em 10 anos. Né? Então, você não pode pensar, não tem nenhum psicultor aqui na minha cidade, pronto, não vai dar certo para eu viver dessa profissão, porque não tem cliente. Mostre as oportunidades, né? Seja o vendedor, né, da sua prestação de serviço, que encontra as pessoas que precisam do teu serviço, que precisam do teu negócio, mas que ainda não sabem disso. Isso chama-se funil de vendas, né? Então, as pessoas que estão mais lá no funil, mais próximo do funilzinho lá, são as pessoas mais aquecidas, aquelas pessoas que já sabem, que querem, que estão buscando consultores em piscicultura, porque já produzem peixe. Esses são os clientes mais fáceis de você conseguir, né? Mesmo que eles já tenham outros consultores. Se você for muito eficiente, muito persuasivo, muito responsável, muito ético, muito profissional, você vai conseguir conquistar ele também, mesmo que ele já tenha outro técnico por detrás da produção dele. Mas existem ainda os clientes que sabem que precisam do seu negócio, mas não necessariamente, eles não têm urgência por aquilo, né? Em algum momento eles vão querer a tua prestação de serviço, o teu conhecimento, né? Então, assim, é alguém que já tem um tanque de peixe, mas não produz em escala comercial, então ele não se preocupa muito com altas produções, com produtividade, com lucro, enfim. Então, ele tá ali no meio termo. E existem ainda as pessoas que têm a área, têm a água, não produzem peixe, produzem qualquer outra coisa e nem passa pela cabeça deles produzir peixe. Então essas pessoas que têm oportunidade de produzir, mas que, né, que não sabem, nem passa pela cabeça delas que aquela atividade é para eles, ou que você tem um serviço que possa servir para eles, ou melhor, às vezes o fato de no seu município não ser um município que é forte na produção de peixes, as pessoas, né, os produtores que têm área, que têm água disponível, acabam não entrando na atividade justamente porque não conhecem ninguém a quem possam recorrer, não sabe nada da atividade, não tem tempo para estudar, não querem gastar o tempo deles, porque afinal de contas eles têm uma outra atividade já rentável, já funcionando, para colocar em prática a piscicultura, né? Então, você que precisa fazer isso, o consultor, ele vem justamente poupar o tempo do produtor que quer entrar na atividade na piscicultura de maneira rentável e lucrativa. Então, você vai lá e mostra os caminhos, né? Mostra os obstáculos e como superar esses obstáculos. Mostra as oportunidades e como aproveitar essas oportunidades, que é o que eu faço aqui para vocês, né?
Eu sei, eu já construí a minha carteira de clientes, eu já tenho os meus clientes, eu já atendo os meus clientes, né? Eu não preciso estar aqui falando sobre piscicultura porque eu já tenho os meus clientes. Eu poderia estar agora descansando, mas eu sei que se eu sozinha e os poucos consultores que existem no Brasil hoje, a gente não vai conseguir elevar a piscicultura no nível em que eu sei que é capaz do Brasil chegar na produção de peixes. Para isso, a gente precisa fazer com que muitos consultores entrem ativamente na profissão. Porque existem muitos consultores que se formaram, mas que por dificuldade, por não persistirem, por encontrarem dificuldades, às vezes, em conquistar os primeiros clientes, desistiram da profissão. Muitos, muitos. Eu tenho certeza que, inclusive, vocês devem conhecer colegas, né, que se formaram ou que começaram um curso técnico que seja em piscicultura ou em agropecuária, queriam ter se desenvolvido profissionalmente, mas desistiram no meio do caminho, né? E isso é tão fácil de acontecer, porque é mais fácil eu desistir, é mais fácil eu não persistir, é mais fácil eu dizer, a piscicultura não vai para frente. É mais fácil dizer, a piscicultura não é desenvolvida na minha cidade, do que eu investir toda a minha energia e o meu tempo incentivando as pessoas, mostrando para as pessoas que a piscicultura é rentável, é lucrativa, é sustentável e é a melhor maneira que nós temos de acabar com a fome do mundo, a produção de peixe. Por quê? Porque é a única atividade que a gente consegue produzir grande quantidade de alimento em espaços pequenos. Então, a nossa maior chance de acabar com a fome do mundo, né? Não estou dizendo que o Brasil sozinho vai fazer isso, mas o Brasil consegue absorver grande parte, né, da produção de peixes do mundo se o Brasil ampliar essa produção de peixes. E para isso, todos os estados precisam produzir, todos os piscicultores precisam produzir de maneira comercial, pensando em lucrativo, pensando em empresa, pensando em ter lucro, mas pensando em produzir grande quantidade para que a gente tenha mais pescado disponível. Porque só produzindo em grande quantidade é que a gente consegue ter pescado com preço acessível a toda a população, né? Que todas as pessoas possam ter acesso e que a gente possa exportar peixe para muitos países. Tá? Então, a piscicultura ela é além de só a gente pensar em minha profissão como consultora. Ela vai muito além. Né? É uma das atividades em que mais possibilita que a gente tenha aí essa grande, exacerbada produção de alimento para o mundo inteiro. Né? Então, é um dos motivos pelo qual eu me dedico tanto, né, em querer desenvolver pessoas, em querer incentivar que as pessoas entrem na atividade, em querer incentivar que as pessoas olhem para a piscicultura de maneira profissional, porque a partir do momento que você profissionaliza, é que você consegue produzir em grande escala, em grande quantidade, que é o que a gente precisa para baratear o custo do peixe, né? Para valer a pena que mais profissionais como nós queiramos entrar na atividade profissionalmente. Então, fica aí, né, a dica para vocês. Eu espero que essas dicas tenham ajudado, de alguma maneira, com que vocês encontrem uma maneira de ter mais clientes, conquistar mais clientes e começar logo, né? Não espere ficar pronto. Vai começando, vai começando. Vai começando e conforme as dificuldades forem surgindo, vão atrás da rede de relacionamento de vocês, perguntem para os mentores de vocês, perguntem para as pessoas que vocês têm confiança e que podem te auxiliar em resolver os problemas que você ainda não sabe, porque amanhã você vai saber. Então, não tenham medo de ter os clientes, não tenham medo de buscar esses clientes, tá? Mas tenham medo de ficar lá estacionado e, às vezes, né, frustrado por não ter se desenvolvido na carreira profissional que você gostaria de ter desenvolvido. Isso que é importante,
atuar na profissão em que a gente gostaria de atuar e ainda por cima fazer um bem danado para nossa sociedade, para o nosso município, para o Brasil, para o mundo, enfim, para todo mundo, né? Isso que é o legal. E a produção de peixes proporciona isso, tá? Se vocês ainda não enxergam a produção de peixes dessa maneira, passem a enxergar, porque existem mais oportunidades do que vocês possam imaginar a respeito da produção de peixes no Brasil, né? No município onde você vive, no estado onde você vive. Existe muita chance de crescimento da produção de peixes, tá? Porque a demanda ainda está reprimida, né? A gente precisa fazer aumentar mesmo com que as pessoas consumam e com certeza isso vai cada vez mais aumentar. Tá ok? Gente, nós estamos na Semana da Piscicultura em Foco, onde a gente fala sobre técnicas e estratégias em como alavancar a sua carreira profissional e produzir, aumentar os lucros, aumentar a produtividade das pisciculturas, sendo piscicultor ou sendo consultor em piscicultura. Então, existem algumas dicas que eu dou aqui que são mais específicas para os consultores, mas quando eu falo de termos técnicos, de conhecimento aplicado na piscicultura, no dia a dia ali, eu também, né, eu trago esses assuntos, então também serve para os piscicultores, não à toa, volta e meia tem piscicultor aqui junto com a gente.